acho que nós vivemos um momento, uma encruzilhada, né? Onde nós, de um lado, temos as transformações no mundo do trabalho, isso é inegável, né? As novas formas de produção, a digitalização da economia, as novas modalidades de trabalho, o trabalhador mesmo, né? Ele não é mais aquele trabalhador da fábrica, tudo mudou. E nós continuamos tentando colocar o trabalhador ainda como se ele fosse o trabalhador da fábrica, sem nenhuma mudança. Então, me parece que esse é um ponto importante para se avaliar. Ou seja, será que nós não temos que pensar na possibilidade de outras formas de relações entre aqueles que trabalham e para quem se trabalha, né? E da mesma forma, não teríamos que pensar em outros modelos de proteção ou tudo estaria enquadrado dentro da CLT? Esse é um ponto. Outro ponto que me parece que nós vivemos um momento da encruzilhada, esse momento de mudança, qual é o papel do Estado, né? Nós estamos falando aqui, Estado, dos poderes, né? O papel do Legislativo, o papel do Judiciário, o papel do Executivo. Me parece que nós estamos presenciando uma crise de poderes, um vácuo no exercício de poderes. Porque, tradicionalmente, na nossa democracia, quem define as políticas públicas é o poder legislativo. E quem implementa as políticas públicas é o poder executivo. O papel do judiciário é um papel de aplicação da lei, dentro de um contexto diferente um pouco daquele que havia no passado, de que o juiz ele é um intérprete da lei, escravo da lei. Hoje nós temos, dentro dessa visão do neoconstitucionalismo, mudanças profundas na sociedade, que a letra da lei ela é expandida dentro de outras visões, né, do ser humano, da dignidade da pessoa humana, dos princípios, etc. Então, tudo isso está dentro desse redemoinho, né, desse mar revolto que nós vivemos e tentando encontrar uma saída para um porto seguro, calmo, tranquilo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a Justiça do Trabalho, ela tem uma história incrível, mais de 80 anos, onde ela tem um papel de pacificação social. Mas hoje ela se intitula como o TST se coloca, o Tribunal da Justiça Social, né? Aí já começa um problema, né, de imaginar que a Justiça do Trabalho ela volte-se apenas ao trabalhador, quando, na verdade, o grande desafio do direito do trabalho é esse conflito imanente, que é uma realidade que vem há muito tempo entre empregado e empregador, dos interesses que são opostos. Então, o conflito ele é imanente da sociedade e nós temos que equilibrar, né, esses interesses. É um conflito sadio. Não é um conflito bom, como é o conflito que vive no seio da própria sociedade, né? A falta de conflito ou o excesso de conflito, as duas situações não são boas. O correto, o ideal é o equilíbrio entre essas situações de interesse. Então, o que nós percebemos? Que nós ampliamos a competência da Justiça do Trabalho a partir de 2004, com a emenda 45, e como se a Justiça do Trabalho, então, passasse a resolver todos os conflitos envolvendo relações de emprego e relações de trabalho. Foi isso que foi dito realmente na emenda 45. Está lá no artigo 114, né? Inclusive, os conflitos envolvendo entes
externos, direito público, os trabalhadores, servidores públicos, etc., todos para a Justiça do Trabalho. Mas, com um certo período, essa competência foi caindo, ou ela foi sendo moldada, adaptada dentro de interpretações que o Supremo passou a ter. Por que isso? Por diversas razões. É óbvio que aqui eu não tenho tempo e nem competência para fazer um exame mais profundo, mas na visão que eu tenho dessa vivência de tantos anos, estar nessa estrada, lutando para que o direito do trabalho seja aquele ramo do direito que proteja todos os que trabalham, não apenas o empregado, né? E que a Justiça do Trabalho tenha um papel importante e continue sendo aquela instância de pacificação de conflitos, entre outras instâncias que nós devíamos ter. Infelizmente só temos a Justiça do Trabalho ou o Poder Judiciário. O que eu venho observando? Que a Justiça do Trabalho, ela, quando tem, por exemplo, uma reclamação de um trabalhador que não é empregado propriamente dito, por exemplo, o trabalhador que celebrou um contrato de franquia ou um médico que trabalha para um determinado hospital e, ao mesmo tempo, para o outro concorrente daquele hospital, ou trabalha ao mesmo tempo para um hospital público, por exemplo, dando exemplo, ou um advogado, não é? Ele não é um empregado como qualquer, onde se aplica a CLT, o horário de trabalho, etc. Ele é um trabalhador diferenciado, com um vínculo diferente, com regras diferentes que foram elaboradas dentro de uma outra perspectiva, inclusive fora da CLT, dentro do próprio contrato civil. Então, a impressão que eu tenho é a seguinte, que a Justiça do Trabalho, então, entende que aquele determinado empregado, ou aquele trabalhador que foi reclamar, ele não é nada mais do que um empregado como qualquer outro. E enquadra aquele determinado contrato de franquia ou de representação comercial como sendo um contrato de trabalho. Esse é o grande equívoco. E mais, a Justiça do Trabalho, ela acaba não resolvendo os conflitos, interpretando a lei, por exemplo, se é um contrato de natureza civil ou de natureza trabalhista, etc. Não, ela sempre aplica dentro de uma visão trabalhista e ela tenta se utilizar daquelas decisões como uma forma de distribuição de renda. Não é esse o papel da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem o papel de pacificação, de solução de conflito a partir da interpretação da lei e não se utilizando da sua instância, né, de papel de judiciário para distribuição de renda. Então, nós precisaríamos resolver esse impasse. Em primeiro lugar, resumindo então, admitir que o mundo do trabalho mudou. Segundo lugar, que o papel da Justiça do Trabalho é o papel de aplicar a lei, não um papel de distribuição de renda, como se ele fosse substituir o papel do legislador ou do próprio Poder Executivo na implementação dessas rendas. Então, são considerações que eu faço e obrigado pela